Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Podcast Política nos Is, estamos a iniciar o episódio 31, dou as boas-vindas ao painel de comentadores, Bruno Costa e Rui Soares Carneiro, e a quem nos segue. Temas nacionais na abertura, os dois partidos maiores do Parlamento chegaram a acordo sobre a proposta da Lei da Nacionalidade, PSD e Chega, e foi também aprovado no dia em que estamos a gravar a proposta de Orçamento de Estado, passou após a discussão na Generalidade, a aprovação garantida com a abstenção do PS, temas que coloco à disposição de Rui Soares Carneiro, dois acordos, por um lado a Lei da Nacionalidade e por outro a aprovação do Orçamento de Estado, aprovados, nada de novo, nada que não fosse esperado. Não, aliás, até haveria mais dúvidas relativamente à Lei da Nacionalidade, porque como tratámos aqui a semana passada, havia essa tentativa de aproximação por parte do PS, e por isso é que ela também foi já adiada por duas vezes a sua discussão e aprovação em Assembleia da República, e acabou por se verificar, foi uma aproximação, uma aprovação daquilo que foi a negociação entre o Chega e o PSD. Do meu ponto de vista, acho que a proposta, tendo em conta aquilo que foi apresentado de alterações pelo Partido Socialista, ganharia mais, mas olhando para aquilo que pode ser uma tática política da parte do PSD, também fará sentido envolver aqui o Chega nesta proposta sobre um dos temas centrais daquilo que são as reivindicações desse 1 milhão e pouco de pessoas que a 18 de maio votaram nesse partido de extrema-direita, de forma a limitá-los sobre críticas futuras relativamente a essa lei. Portanto, penso que foi positiva a não introdução, até por questões de constitucionalidade, porque ainda há dúvidas sobre isso, e portanto, para não acontecer como na lei dos estrangeiros, de chegar ao Tribunal ao Tribunal Constitucional e bater na trave, como se diz, retiraram a questão da não obtenção de nacionalidade, ou da retirada automática, perdão, da nacionalidade por crimes graves, e portanto ficámos com duas alterações essenciais, uma relativamente aos anos de presença em território nacional, com 7 anos para provenientes de países da União Europeia ou dos PALOP, e 10 anos para os outros, e também relativamente à perda automática por atos, agora está-me a faltar o termo, atos ilícitos, digamos assim, criminosos, na obtenção, fraudulentos, era a palavra que para quem faltava, comete na crimes obtenção graves. da nacionalidade. Não, na obtenção da nacionalidade, ou seja, se forem detectados durante esse processo situações fraudulentas, automaticamente perde direito a essa nacionalidade que já lhe poderá ter sido atribuída. Relativamente aos crimes, parece-me que isso ficou adiado para uma regulamentação à parte, até porque envolve outro tipo de alterações legislativas em códigos penais, e portanto essa discussão parece-me que vai ser detalhada mais tarde e regulamentada também na Assembleia da República. Portanto, fez sentido esta jogada da parte do PSD, perde o PS ficando de fora desta aprovação. Não sei qual vai ser a posição final, sinceramente, relativamente a esta proposta quando for votada em Assembleia da República, mas pareceu-me fazer sentido taticamente e concordando também com estas duas premissas que enumerei na sua essência. Sobre o Orçamento de Estado para 2026, José Luís Carneiro estabeleceu um prazo de validade só de há 1 ano de estabilidade a Montenegro. Sim, é uma jogada arriscada do ponto de vista de percebermos o que é que poderá mudar deste ano para o próximo.
porque, e foi bem jogado da parte do PSD e de Luís Montenegro, quase que, usar o termo que mais tenho ouvido, desvaziar politicamente este orçamento de Estado, ou seja, meter lá aquilo que é quase obrigatório por lei, ponto final, a nível de números, a nível de orçamento, de rubricas de receita e despesa entre a X e a Y, ponto final. Por exemplo, algumas questões a nível laboral, mesmo das próprias pensões, isso ficou um bocadinho arrumado de momento em relação ao orçamento de Estado. Vamos ver as exigências que o PS fará na especialidade, porque ele foi só agora aprovado na generalidade, terá que ser depois aprovado também na votação final de especialidade, e aí não bastará a abstenção do PAN e do JPP que o fizeram juntamente com o PS, hoje terá que ter obrigatoriamente o PS ao Chega, mas arriscada no sentido de, se no próximo ano, porque dá este prazo de validade de um ano, mas se do próximo ano a linha orientadora apenas do Orçamento de Estado for esta, ou seja, do equivalente da redução de IRS, de IRC, como já está estipulado que baixará mais um ponto percentual, etc., fica muito limitativo para José Luís Carneiro depois vir alterar a sua orientação de voto para um voto contra, por exemplo. Terá que arranjar uma argumentação, até porque não parece que mesmo em 2027 os portugueses estejam disponíveis para ir para eleições novamente, nem que o PS ganhe com isso. E, portanto, percebo do ponto de vista de retórica política, até porque ele disse que iria ser uma abstenção violenta, e, portanto, terá que violentá-la, salvo seja de alguma forma, e, portanto, meteu aqui este prazo, mas também para perceber daquilo que é um risco do governo, e com isto termino, que é, por exemplo, as metas de crescimento, mas principalmente do déficit orçamental, perceber se o governo desta vez está a ser um bocadinho, digamos que cauteloso, e portanto prevê mais, mas mete aqui menos, ou se efetivamente nós vamos estar a jogar no limite do déficit e dos 0.1 podemos passar a qualquer altura para um menos 0.1 e passarmos a ter um déficit em vez de um superávit. Eu peço desculpa que até estava a usar a palavra déficit de 0,1, não. Na verdade vamos ter um superávit de 0,1 e portanto podermos passar a qualquer momento para um déficit, mas normalmente usamos a terminologia déficit para as pessoas perceberem melhor. Nas televisões, já depois da sessão parlamentar, Luís Montenegro congratulou-se com as duas aprovações. O governo está para unir e não para dividir. A aprovação do orçamento garante estabilidade política, económica e social, declarou o primeiro-ministro. Espera agora que haja responsabilidade da parte da oposição e disse que não há margem para alterações importantes à proposta do governo. Sobre a lei da nacionalidade, Luís Montenegro afirmou sentir-se confortável em aprovar a lei com o Chega, independentemente dos cartazes que têm aparecido nas ruas. Bruno Costa. Desde já cumprimentar aqueles que nos veem e ouvem. E começar pela lei da nacionalidade. Falámos aqui extensamente sobre ela a semana passada e acho que faz mais sentido, na minha perspectiva, aprová-la com o Chega do que propriamente com o Partido Socialista. E porquê? Porque é condicionar o Chega a uma das bandeiras que tem ao longo do tempo. Se eu aprovasse com o Partido Socialista, iria ter sempre o Chega a criticar, a gerar confusão, a gerar burburinho sobre a própria lei, e assim estão condicionados àquilo que está aprovado. E tantos avanços e recuos teve esta lei em termos de votação e de discussão, nomeadamente com vindas do líder parlamentar Hugo Soares, que não está na comissão que estava a discutir essa lei, inclusivamente a ser ele a puxar a ele os galões de vir a público dizer que iriam adiar a votação, por isso estava revestida de importância para o governo e sabiam o que queriam. E conseguiram, pelo menos em meu ver, conseguiram aquilo que queriam, que era condicionar o Chega nesta matéria. Eu defendi aqui a semana passada que devia ser a lei o mais abrangente possível, e é positivo que assim seja, nomeadamente com os dois maiores partidos no Parlamento a votarem em uníssonos esta lei. Em termos do orçamento,
O orçamento, o Partido Socialista pode dizer que é uma abstenção violenta. Eu não sei exatamente o que é uma abstenção violenta. Para mim, há abstenções, há votos a favor e há votos contra. A questão do violento é um bocadinho relativo. Abstém-se, mas bate muito. Deve ser por aí. Aqui a questão é, o Partido Socialista percebeu, nas últimas autárquicas, que não venceu, para não dizer que perdeu as autárquicas. E que o governo, neste momento, está com uma base eleitoral que se gerarem aqui muito burburinho à volta do governo, pode ser penalizador ainda mais para o Partido Socialista. Acrescendo a isto, há eleições presidenciais no início do ano, e só daqui a um ano, quase, é que poderá haver eleições. Do Partido Socialista, esta abstenção não é violenta nem deixa de ser. É uma abstenção para garantir que não gera aqui burburinhos à volta do próprio Partido Socialista e que dá uma imagem de estadismo para garantir que daqui a um ano, se calhar, começam a forçar outras coisas que não a estabilidade. Mas nesta fase, forçar situações que não são de acordo com aquilo que os portugueses têm transmitido que querem, seria penalizador ainda mais para o Partido Socialista. Levando a que o Chega tenha feito o florido todo e depois possa votar como quiser, mas isso já toda a gente sabia como é que ia ser. O Orçamento de Estado, propriamente dito, é um documento genérico, como o Rui disse, com poucas particularidades, com poucas especificidades, como outros orçamentos já tiveram no passado. Este é mais genérico e nessa matéria é inteligente por parte de um governo minoritário que o tenha feito e por isso passa nesta fase e agora sim começa a verdadeira discussão do Orçamento de Estado na especialidade e depois já de ser votado mais tarde a questão da especialidade. Mas tudo a decorrer normalmente, parece-me a mim, no Parlamento nesta fase. Sem grande drama. Mariana Mortágua está de saída da liderança do Bloco de Esquerda. A lista da atual coordenadora vai ter um plenário nacional em Coimbra, de onde sairá o nome do próximo líder do Bloco. A direção quer renovação para lidar com um momento mau, muito mau, do partido. José Manuel Pereza deverá ser uma das hipóteses em cima da mesa. Rui, é uma solução que pode dar este novo fogo que o Bloco precisa? Não, respondendo de forma direta e é mais do mesmo. E não sendo nem pouco mais ou menos bloquista, regozijo-me até por uma questão de pluralidade no espectro português e de haver existência de partidos já à esquerda, com esta decisão de Mariana Mortágua. Aliás, eu tinha dito na sequência do resultado das eleições de 18 de maio, que foram trágicos para o Bloco, que não tinha percebido aquele discurso de Mariana Mortágua, quase que a empurrar a derrota para baixo do tapete e mostrando-se já disponível para continuar a liderar o partido, etc. E os meses que se seguiram e os resultados do Bloco nas últimas autárquicas denotaram esse desgaste, não só do partido, mas da própria pessoa Mariana Mortágua, que era uma das, no meu entender, de uma das deputadas, numa das políticas, não é proeminentes, mas uma das mais competentes, tecnicamente mais capazes, não politicamente, tecnicamente, de fazer o seu, o seu aí trabalho. Que eu estou em desacordo contigo. Mas fazer o seu trabalho e como ela demonstrou em comissões de inquéritos e outros momentos, de ser combativa e foi tudo menos isso. Não teve uma má intervenção hoje no plenário sobre o Orçamento de Estado. Ao seu estilo, acutilante, a bater à direita e à esquerda. Lá está, essa combatividade é-lhe reconhecida, mas depois em tudo o resto, quer dizer, em estratégia política. E eu se calhar digo que não acho que o José Manuel Pereza seja uma boa opção, até porque não é a renovação do Bloco, é o volta atrás 20 anos ou 10. Um bocadinho como sucedeu nas legislativas, em que alguns históricos arregaçaram as mangas. Era aí que eu queria chegar com a história de José Manuel Pereza. E com o resultado que teve.
é porque essa demonstração, e nós vimos aqui por Aveiro, vimos por Braga, vimos, quer dizer, o próprio Francisco Louçã não conseguiu captar votos, porque quer dizer, muitos daqueles que teoricamente são eleitorado que o Bloco procura ter nas suas fileiras, eu já não se lembro de Francisco Louçã há 15 e 20 anos atrás. Não, nem sequer ligavam à política, portanto, e muitos dos outros que ligavam à política já, ou que ligavam no sentido de estarem ligados, de perceberem a política e estarem atentos, entretanto mudaram para outros rumos com a saída dessas personalidades do Bloco de Esquerda, saída da praça pública, digamos, não do partido. E portanto, José Manuel Preza parece-me um bocadinho chover no molhado e tentar aqui fórmulas antigas que, dá-se o caso de há meio ano não terem resultado para umas eleições legislativas. E portanto, se não resultou para eleições legislativas, não sei como é que resultará para um partido que neste momento... Agora, se me perguntas também se vejo outras pessoas capazes no Bloco de assumir esse papel, muito poucas, porque na verdade aquelas que eu veria como boas possibilidades para o Bloco já não estão lá. Por exemplo, Ana Drago era uma pessoa que era bastante competente na altura e entretanto desapareceu do mapa Bloco, que ela continua por aí com presença pública, mas que não está disponível para isso, entre outros, entre Pedro, peço desculpa que agora falha-me o nome, que teve aquela liderança bicéfala a certa altura. Foi deputado eleito para Aveiro, em cada região. Sim, estava a faltar o apelido digo dele, já. Que também era uma pessoa competente e que entretanto também desapareceu do mapa político do Bloco e portanto não são Fabiãs, nem são Joanas, nem são Marisas, que me parecem ser boas opções do Bloco e portanto está aqui um bocadinho trilhado, mas também é fruto da falta de trabalho e de captação de quadros que o partido teve durante os últimos anos. Portanto, vai ser Pedro Filipe Soares, é assim que se chama. Exatamente. Obrigado. E portanto vai ser muito, muito difícil, mas veremos se não haverá outras fações a avançar, entretanto, dentro do Bloco, como já quiseram avançar no passado, e por entrevistas que já se foram ouvindo a uma ou duas pessoas durante os últimos dias, poderá haver essa hipótese, porque sinceramente não me parece que aquela que está em cima da mesa vai alterar muito o rumo dos acontecimentos. Bruno, é um problema de comunicação, de bandeiras, de propósitos, de causas ou de figuras que está a complicar a vida do Bloco, que teve, não foi uma ascensão meteórica, mas foi sempre um partido em crescimento e agora confronta-se com a redução para os mínimos dos mínimos dos seus eleitos. Eu acho que é uma conjugação de tudo. Primeiro, as bandeiras que uma esquerda ou uma extrema esquerda defendia, como o Bloco de Esquerda e o PCP, nomeadamente, deixaram de ser bandeiras que o eleitorado releve tanto como outras que, por exemplo, o Chega tem levantado. O voto de protesto deixou de ser na extrema esquerda para ser na extrema direita. Com isto, não deixou de ser um voto de protesto. Mas as bandeiras mudaram e o Bloco não se soube adaptar. Juntando a isso, Mariana Mortágua tem um discurso combativo, sim, mas não tem carisma de um Francisco Louçã como teve no passado, até de uma Catarina Martins. Não tem essa passagem de imagem e de mensagem para o eleitorado e depois também se revela outra coisa. O resultado nas legislativas é desastroso. E nós já falámos disso aqui várias vezes. Nas autárquicas, Mariana Mortágua já não estava, já tinha desistido. Andou na flotilha a tentar não sei muito bem o quê. Quer dizer, uma líder de um partido, eu acho que ela quis mostrar que ainda tinha bandeiras, o Bloco de Esquerda e não sei o quê. Mas a questão é que estávamos em autárquicas e ela tinha que estar no terreno junto dos seus autarcas. E a hecatombe que existe por parte do Bloco de Esquerda nestas eleições autárquicas é absolutamente catastrófico. Ela não tinha outra solução. Não tinha outra solução de sair do Parlamento, de sair da liderança e deixar que outras pessoas ganhem o protagonismo. Zé Manuel Pureza, se é a solução que se fala, a mim não me parece.
porque é mais do mesmo, e recuar não sei quantos anos. Quando Mariana Mortágua, por ter ido na flotilha, suspendeu o mandato, o número 2 também não quis, se não me engano, o Fabián, não quis assumir esse mandato. E teve que ir a número 3. A mim, por exemplo, quem ficar no Parlamento é um bom candidato para liderar o Bloco de Esquerda, porque é quem tem o protagonismo todo. Quem ficar no Parlamento vai ter que assumir os custos das despesas da corrida, como se costuma dizer. E por isso, acho muito bem que, nomeadamente, quem pensar que vai ficar no Parlamento, se chega à frente e seja combativo o suficiente para poder encabeçar uma lista, pelo menos assumir-se como tendo disponibilidade. Altura de entrar nas questões mais de proximidade do nosso município, depois de ter apresentado o livro em que retrata 12 anos à frente da Câmara de Aveiro e reflete sobre outras temáticas, intitulado Aveiro, Coragem de Mudar, Ribal Esteves continua em maré de balanço por estes dias. As redes sociais da Câmara começam a divulgar uma nova entrevista em formato de vídeo, dividida em 3 partes, seu também um texto de opinião, crónica, o texto de opinião normal, regular no Jornal de Notícias, em que é feito um agradecimento por estes 12 anos. Da apresentação do livro, que penso que acompanharam de uma forma ou de outra, o livro foi apresentado durante uma entrevista conjunta com 2 jornalistas nacionais. Ribal Esteves a fazer render publicamente a sua imagem de autarca, mas muito virado para fora de Aveiro. De resto do livro, o que ficou foi, enfim, alguns comentários e da apresentação do livro, essa declaração: estamos a conversar com o líder do meu partido, o partido entende que o meu conhecimento deve ser útil num quadro de serviço público, disse Ribal Esteves. Portanto, vamos ter daqui a alguns dias ex-autarca certamente a assumir uma nova missão no âmbito público. Rui Soares Carneiro, já deste uma vista de olhos pelo livro? Algum capítulo que seja mais interessante para nós consultarmos? Não, confesso que folhei, mas ainda não tive a oportunidade de o ler. Lerei à la longue e com gosto, por entender aquilo que são os dossiês do município e alguma outra história, embora uma primeira nota poderia, ou para quem considere que haja ali histórias mais picantes, entre aspas, com mais nuances, não me parece ser por aquilo que percebi do índice. De um livro que, pronto, esteve envolto em alguma polémica, como soubemos, por ser a Câmara, perdão, a custear, digamos assim, a sua edição. Sim, foi uma autêntica campanha de relações públicas estes dias, quase atrevendo-me a dizer que foi uma auto-entronização. Sim, foi um fogotório de despedida, que pronto, não, assim, há quem concorde mais, quem concorde menos. Eu acho que quanto menos dinheiro público servir para esse tipo de festas que só servem um e não servem a todos, é dispensável, mas está, e não me parece que, ao contrário de outros, que haja volta a dar e fazer pagar quem de direito. Mas ainda ao que interessa, é aquilo que foi a apresentação. Sim, como disseste, foi uma entrevista um bocadinho virada para fora, no sentido de um pequeno balanço daquilo que foi feito na Câmara Municipal, mas mais daquilo o que é que Ribal Esteves poderá fazer, o que é que Ribal Esteves pensa da regionalização ou de uma estruturação orgânica diferente do país, de uma reforma do Estado, e portanto ficou-se entre o balanço e a projeção, digamos que de ideias diferentes que Ribal Esteves teria para o país. E acho que, não sei se pecou por aí ou não, mas no meu entender poderia ter sido uma entrevista bem mais interessante
com perguntas bem mais disruptivas, até pelo político que é e pela habilidade que Ribal Esteves tem a lidar com situações em que o tentam, acho que não é encostar à parede, mas é em picá-lo ali um bocadinho e tal. Acho que os jornalistas podiam ter ido um bocadinho por aí, mas pronto, também foram convidados pelo próprio a apresentar o livro e, portanto, não se quiseram colocar nessa situação. Acho que perdeu por aí e foi mais um momento de entronização, para usar a tua palavra, mas ali de algum estado de graça final para que quem goste, quem apoia, quem esteve com, etc., lhe dê mais um abraço e o parabenize mais uma vez pelo trabalho que fez. Pronto, parece-me que é uma situação, não é... Parece-nos desproporcional. Eu acho que às vezes tem que haver algum bom senso nestas situações, mas não me parece a nível do país que possa ser caso único, muito menos escrever um livro de balanço do mandato. Até acho que isso é o positivo. O que fica disto é um livro de balanço do mandato que o próximo, ou os próximos, ou o que seja, poderão algum dia, em caso de dúvida, consultar, porque já sabemos que isto mais tarde ou mais cedo também se vão mandar mais umas larachas sobre o passado e, portanto, tem aqui uma boa base e espero que os futuros eleitos o possam ler para compreender aquilo que se passou durante os últimos 12 anos, estejam de acordo ou mais em desacordo, como eu estive em muitas considerações, em muitas propostas ao longo destes anos. O problema é que agora talvez não haja direito de resposta. Bruno, Ribal Esteves tentou concorrer à liderança do PSD Nacional. Ribal Esteves tentou concorrer à liderança do PSD Nacional quando foi autarca, aqui em Aveiro. Explicou que até tinha condições para avançar, sentiu-se capaz, era pouca gente para avançar comigo. Foi a expressão que usou para justificar não ter dado o passo em frente. Agora está claramente disponível e até já fala com o Luís Montenegro sobre o que será o seu futuro, dentro de pouco tempo, certamente. O próprio talvez já saiba o que é que vai continuar a fazer a esfera pública. O que é que tu achas? Basicamente, Ribal Esteves, na altura, tentou ser candidato. E sabendo como funciona o PSD, houve ali algum momento em que percebeu, e Ribal Esteves conhece bem o partido, percebeu que não haveria condições e recuou. E acho que fez bem em recuar e não se pôr a jeito para outras situações. Mas desculpa interromper, elogiou o trabalho feito por Luís Montenegro a nível partidário para conseguir ter uma base alargada de apoio no partido. O que nesta altura do campeonato pode querer dizer muita coisa. E com o andar da carruagem, Ribal Esteves é um autarca muito, muito experiente, presidente de Câmara muitíssimos anos, mais de 2 décadas, quase 3 décadas, com qualidades firmadas na ANMP durante muitíssimos anos. Acho que e numa altura em que nós olhamos em volta e vemos que os quadros de qualidade escasseiam em todo o lado, desperdiçar Luís Montenegro pode ter as azias e as amarguras de boca do passado que tiver e Ribal Esteves com Luís Montenegro. Mas acho que nenhum, nem outro, nem o país merece que seja desperdiçado um quadro com o conhecimento acumulado de Ribal Esteves, tanto no Comitê das Regiões, em termos de autarquias, da ANMP. Quer dizer, é desperdiçar aqueles que são os melhores para lá meter outros. Perspectivas, então, um lugar ao nível de governação, da esfera de um organismo desconcentrado, como se tem falado, comissão de coordenação, ou algo no governo? Eu não, sinceramente, não vejo Ribal Esteves como secretário de Estado de nada. Nem de ninguém. Exato, veria como ministro. Não vejo como secretário de Estado. Depois de 28 anos a liderar equipas, não estou a ver a fazer o transfer para ser liderado. E isto não é uma crítica, não é um elogio, é o que é. Uma pessoa habitua-se a determinado registro, é muito difícil fazer o transfer. Mas também mal estávamos se houvesse alguma remodelação do governo dentro de pouco tempo, tendo em conta que tomou e também não é o timing. Agora, falar em
numa possibilidade de uma coordenação, de uma CCDR num organismo deste género ligado às autarquias, acho que faz todo sentido, até pelo conhecimento acumulado ao longo de tantos anos nas autarquias por parte do nosso ainda Presidente de Câmara, de Aveiro. Acho que faz todo sentido esse aproveitamento por parte do Governo do conhecimento que Ribal Esteves pode aportar a isto. Ainda tem só rapidamente, até porque eu quase fiz a piadinha de que neste momento, pronto, dá-se bem e há uma aproximação entre Ribal Esteves e Luís Montenegro, e esse reconhecimento, esse ato de humildade de reconhecer que não tinha condições para avançar contra, mas dava só nota daquilo que considera. Ele diz que tinha condições, não tinha era equipa, portanto as pessoas não se disponibilizaram a entrar na corrida com ele, não é? Sim, mas isso entramos na semântica do que é ter condições. Eu posso ter condições, mas se ninguém votar em mim, as condições que eu tenho são nenhumas para ser eleito. Os sindicatos de voto começaram a dizer que votavam Montenegro. Sim, nós sabemos o que é que são essas condições. Condições ele tinha disponibilidade, agora condições para ser eleito, ele sabia que não tinha. Sim, e a rodagem do carro é um mito, obviamente. Não é assim que as coisas acontecem, não é? Mas o ponto que eu quero é dar nota mais de uma resposta que Ribal Esteves disse sobre aquilo que é terminar o cargo como autarca, para muitos que tiveram lá há 12 anos, para muitos que estão como ele há 28 anos, e o exemplo que ele deu de colegas que saem desta posição ao fim destes 12 anos, 2 décadas, 3 décadas, e o impacto que isso tem na vida deles, na vida pessoal, e da necessidade que alguns tiveram de recorrer à ajuda psicológica, etc., para ultrapassar esta fase que todos nós, eu e o Bruno, mais envolvidos dentro da política, e o Júlio, pela profissão que tem, sabemos, e às vezes o público em geral não sabe, que é a capacidade, a disponibilidade, o trabalho, o tempo, o envolvimento todo que é ter na sociedade como um todo, e de repente eu desligar de uma ficha muito repentina. Sim, passar a ser o telefone não toca, eu não tenho reuniões, eu não decido nada, pronto. E este impacto e esse exemplo que ele deu relativamente a outros colegas, acho que foi um ponto mais da entrevista que valeu a pena, porque efetivamente às vezes nós pensamos nos jogadores da bola e nos de basquete que estão lá 10 anos e o que é que vão fazer a seguir, e é um problema e gastam o dinheiro todo e mais não sei o quê, mas também há este lado da política, que é depois essa falta de envolvimento e de serviço público que leva a que mentalmente alguns autarcas não saiam bem dessas... Ou alguns até nem cumprem o período de nojo e acabam por assumir outras funções, algumas por vezes até potencialmente incompatíveis. Esses são os maus exemplos. Essa não é uma solução para resolver este problema. De qualquer forma, ainda vai cumprir um assunto de agenda, dia 30 de outubro, na apresentação de uma urbanização do Hotel Meliá, nos terrenos que são ocupados pelo estacionamento. Certamente que será, excetuando a passagem de testemunho, poderá ser mesmo o último ato. Há algum comentário? Não. Ele é Presidente de Câmara até ao último dia, ele sempre disse isso, por isso não me faz confusão nenhuma que vai inaugurar alguma coisa. Inaugurou aqui. Inaugurar é a apresentação de um projeto imobiliário. É consentâneo com aquilo que tem dito desde sempre. É Presidente desde o primeiro dia até o último, por isso não me faz confusão. Outro tema que esteve na atualidade, Aradas, continua sempre em destaque. A aliança com a Aveiro, Aradas, acusa a oposição de colocar exigências e imposições inaceitáveis para viabilizar a eleição do Executivo, que foi chumbada à primeira tentativa. Temos aqui questões para resolver, potenciais acordos que não são respeitados, diz-se de um lado, condições que foram assumidas e depois também foram colocadas de parte, diz a oposição. Rui, será que Aradas, uma tentativa já está esgotada, mas será que isto vai complicar-se ao ponto de inviabilizar de facto a instalação dos órgãos da Junta e da Assembleia de Freguesia?
Se ninguém ceder... Acho que este primeiro momento antecede coisas menos boas naquilo que é a definição da tomada de posse, embora não me pareça que haja nem da parte da posição nem da parte da oposição grandes ganhos em permanecer ad eterno com esta situação. E aqui há 2 pontos, um mais relativamente àquilo que é exigido pela oposição e aí toda a legitimidade para a oposição, no caso o Movimento Independente Sem Tiraradas e o Partido Socialista, que são os dois que estão aqui, embora o comunicado também é feito pelo eleito do Chega. Portanto, até vou envolver os três. A Iniciativa Liberal também já veio falar sobre isso. Sim, mas a Iniciativa Liberal veio-se associar. Fala de fora, pronto, não tem eleitos, portanto, para aqui não conta muito para estas contas de aprovação, mas com toda a legitimidade pode opinar sobre o assunto. E a primeira tem que ver com a legitimidade dos partidos da oposição em fazer exigências, sejam elas quais forem, e uma segunda nota para relembrar que a Assembleia de Freguesia continua a ter poderes de fiscalização sobre o Executivo. E às vezes, por muito que custe viabilizar um Executivo com o qual não concordamos de todo, mas foi o que saiu vencedor das eleições, mesmo que naquilo que são as exigências da oposição não sejam todas totalmente cumpridas, elas podem ser depois exigidas pela maioria, que a maioria tem oposição na Assembleia de Freguesia. Inclusive, a oposição pode escolher se tem a presidência da Assembleia de Freguesia, qual é a mesa da Assembleia de Freguesia, etc. Podem ter essas escolhas e depois fazer aí aprovar exigências às quais o Executivo tem que responder. E, portanto, nem tudo, do meu ponto de vista, nem tudo tem que estar efetivamente aceite pelo Executivo da Junta para que se possa dar posse, sendo que depois da posse dada é possível fazer essas exigências fora do acordo. A questão não estará na presidência da Assembleia de Freguesia, não é? A questão não estará na presidência, a questão não estará propriamente na mesa da Assembleia de Freguesia. Não, a questão não está aí, mas o que eu estou a dizer é que para algumas das exigências que se fazem para dar posse ao Executivo, elas podem advir da Assembleia de Freguesia. E, portanto, não precisam ter a concordância sequer da Presidente de Junta nem da Aliança com a Aveiro. É aí que eu quero chegar. Que eu saiba. Sim, por exemplo, uma proposta da auditoria. A auditoria pode ser proposta na Assembleia de Freguesia e a Junta ter que fazê-la? Sim, a Assembleia de Freguesia ainda tem poderes de fiscalização sobre uma Junta de Freguesia, senão também não serve para nada. Não. O órgão da Assembleia de Freguesia serve para fiscalizar e para exigir documentação, por exemplo, que é um dos pontos que está lá referido, relativamente à questão que já sabemos já de eterno da decisão do Tribunal. Supostamente o Tribunal já exigiu que fossem gostados. Há uma maioria da oposição nessa Assembleia de Freguesia. Portanto, mesmo que a Aliança vote contra todas as propostas, a oposição tem essa maioria. E por último, acho que, e isto não desfaz em nada as exigências que são legítimas da oposição e que estão em falha já há demasiado tempo por parte da Presidente de Junta e da Aliança com a Aveiro. E por último, a questão de, acho que poderia ter sido uma salvaguarda para nós não andarmos agora neste diz que disse e que houve uma reunião, mas que trocou, mandou o documento e afinal não dizia aquilo que tinha ficado combinado, era se calhar quer o movimento, quer o Partido Socialista, terem feito logo à partida um comunicado público, individualmente ou conjuntamente, como entendessem, a dizer por A mais B o que é que exigiriam para aprovar. Porque quando a discussão é na praça pública e por escrito, não há este tipo de... Pode haver, mas as pessoas estão a ver e têm informação à sua frente e depois logo avaliarão. Quando começamos com reuniões e diz que disse, e e-mails e documentos que foram e que já não são e que alteraram e mais não sei o quê, perdem os eleitos a credibilidade de um lado e do outro, no sentido em que nós não sabemos quem é que está a dizer a mentira e quem é que está a dizer a verdade. E, portanto, às vezes estas discussões públicas, como nós vemos a nível nacional, os líderes dos partidos virem expressá-lo pelos mais diversos modos, poderia ter sido uma vantagem neste caso haver uma discussão pública destas três partes, digamos assim, destas três grandes partes, sobre as exigências que fariam para a tomada de posse. Agora vamos ver os próximos capítulos, porque eu saiba ainda não está
decidido, ainda não há data para uma próxima tentativa. Vamos ver o que virá a ser. Bruno, temos aqui Catarina Barreto em lume brando, é um fogo que tarda em ser apagado. Será que hoje Souto se vai sentir tentado ou poderá vir a ser exigido que o novo Presidente de Câmara, à semelhança do que Ribal Esteves fez também em Aradas, para resolver uma questão relacionada com o chumbo do orçamento e do plano, a intervir em Aradas, ou isto é uma questão que fica por conta dos eleitos, dos representantes da freguesia? Permite-me aqui uma à parte, com Catarina Barreto não há lumes brandos, é sempre fogo à peça. Isto em tom de brincadeira, mas é sempre fogo no máximo. Mas em Aradas existe um fenómeno estranho de todas as partes. E permite-me ir por aqui. Primeiro, acho estranho que o Executivo e a Catarina, como Presidente de Junta eleita, que governar em minoria, e nós tínhamos falado aqui no passado sobre isso, que nas outras freguesias acharíamos que a coisa, que as Assembleias de Freguesia viabilizariam os Executivos mais ou menos tranquilamente, com mais um ou outro reajuste, e que Aradas poderia acontecer algo estranho, ou que seria mais complexo. E acabou por ser. E Catarina Barreto tem que se mentalizar que está em minoria e vai ter que gerir a situação de outra forma. Agora, parece-me a mim que ela está a forçar a barra para ir a eleições. Ela diz que as condições são inaceitáveis. Eu acho que ela está a forçar a barra para se vitimizar a seguir e ir a eleições como a vítima da coisa. Agora, também me faz alguma confusão que aquilo que se vê e aquilo que se sabe, que é uma auditoria, mostrar os documentos que supostamente o Tribunal exigiu que sejam demonstrados. Não me parece nada de transcendente para quem nada teme. São uma auditoria, ok. Se eu não tiver problemas em relação à minha gestão, façam-na. E a seguir vão ter que, entre aspas, levar comigo a aprovar-me tudo o que eu quiser. Se assim fosse, o problema já estava resolvido há bastante tempo. Sim. Perdem a legitimidade. E a questão do Tribunal, o Rui diz, a Assembleia de Freguesia pode condicionar e pode pedir os documentos. Se o Tribunal diz que é para mostrar documentos e, pelos vistos, ainda andamos aqui para trás para a frente, a Assembleia de Freguesia, assumo eu que não tenha tantos poderes, ou que não seja de tanto respeito como ao Tribunal. Sim, embora entretanto foi interposto um recurso e, portanto, também daí... Vamos andar nisto a vida toda. Vamos andando, empurrando com a barriga para a frente. Depois da oposição, eu acho que Diogo Machado já veio pedir que deve ser devolvido a palavra ao povo. Quase ainda nem sequer assentaram arraiais. Diogo Machado já quer eleições. Uma declaração surpreendente, ninguém estava à espera. Mas a oposição também tem que se organizar de uma forma mais para conseguir, porque a oposição tem 2.000 e qualquer coisa votos. A Aliança só tem 1.500. Com o tipo de organização, se calhar, conseguiriam... Mas é uma aliança já a desgastar, e a próxima pode ser a gota d'água, não é? E Catarina Barreto, nós falámos aqui a semana passada, Catarina Barreto perdeu 200 ou 300 votos. Agora já não sei precisar, mas face à última eleição. E tu falas que Ribal Esteves em tempos assumiu alguma responsabilidade nessa matéria. Luís Souto, neste momento, não tem o poder que Ribal Esteves tinha na altura para poder influenciar o contexto da freguesia. Luís Souto está a chegar, ainda, e como se costuma dizer, já tem as preocupações dele. Dentro de casa, ele próprio não tem maioria, ele próprio vai ter que andar a apagar fogos, para não ficar ele enlumbrando. Conclusão, acho que há aqui uma relação de poder que poderia ser minimizada com outro tipo de gestão por parte da freguesia, localizada na freguesia, com um encerrar de definitivo. É que
Ninguém ganha com isto. Andam há demasiado... Sim, mas nós não sabemos o que é que aí vem também, não é? Se a Inspeção-Geral das Finanças vai tomar alguma decisão em relação às funcionárias, que são vítimas de assédio, alegadamente, as contas da Junta são muito questionadas, há muitas coisas que podem ser bombas relógio a arrebentar a qualquer momento. Mas se são bombas relógio, que arrebentem. E resolve-se definitivamente a questão. Aqui a questão é, ou se desmantela a bomba, ou se faz rebentar. Agora, andarmos aqui todos, há uma bomba, mas não sabemos aonde, ninguém ganha com isto. Ninguém ganha com isto e com este. E ninguém consegue gerir tranquilamente a junta, ninguém faz oposição devidamente porque estão centrados nessas questões das bombas e não naquilo que é essencial para a freguesia, ou naquilo que deveria ser essencial para a freguesia, digamos até, e depois todas as outras 9 freguesias olham para Aradas como é uma terra de loucos. Está tudo centrado ali. E que não é verdade. Os aradenses são pessoas sérias e que merecem que a sua Assembleia de Freguesia e o seu Executivo da Junta funcione normalmente. Sim, e só para quem no jogo, só rapidinho, sim. Até porque a questão de não há limitação de quantas tentativas de tomadas de posse é que se pode fazer, isto pode dar ad eterno, podemos andar aqui 1, 2, 3 anos, mas no fim, quem também tem a bomba é a oposição, porque só a oposição quiser consegue mandar a Assembleia de Freguesia abaixo. Porque tem a maioria dos eleitos e, portanto, mas qualquer um deles vai forçar que seja o outro. Mas a questão para não ficar com ónus. Sim, mas a questão é que para perder o quórum não basta a aliança. E, portanto, sim. A aliança sozinha não o consegue fazer. Terá que ser obrigatoriamente também com os outros. Mas o Chega já disse que estava disponível. Pronto, lá está, pois. Agora, e só duas notas rápidas, e uma para o Chega e uma para o PS, e não tem que ver com Aradas até, mas tem que ver relativamente às tomadas de posse. A primeira, porque, por exemplo, estava para acontecer, era um dos nomes em Aradas, e aconteceu, por exemplo, em Eixeirol, o Chega e a expertise, permitam-me as pessoas, a expertise saloia das pessoas do Chega é tão grande e a ânsia por terem qualquer cargozinho que eles criticam os outros é tão grande que ainda não perceberam que ao irem para uma mesa de uma Assembleia de Freguesia estão a ser entalados. E que segundo secretário, perdem completamente. Sim, porque quem está na mesa tem o dever da isenção e não pode intervir, não pode fazer o papel da oposição como eles esqueceram que pelos vistos foram eleitos para fazer. E portanto estão a ser, permitam-me outra expressão, comidos de cebolada e a irem para mesas de presidências de assembleias de freguesia, não percebendo que depois quando pedirem a palavra para contestar não vão ter essa palavra porque não é esse o papel do membro de uma mesa de uma Assembleia de Freguesia. E outra nota só, a bem da verdade, relativamente ao PS, que já foi dito, por exemplo, também relativamente a Eixeirol, que viabilizou a aprovação do Executivo. Não é verdade, porque numa Assembleia de Freguesia só se viabiliza a tomada de posse de um Executivo votando a favor. A abstenção não é uma viabilização, porque o Executivo tem que ter pelo menos a maioria dos votos do total dos seus membros. Ou seja, no caso de 13, tem que ser pelo menos 7. E mesmo que sejam 6 a favor, 1 contra e 6 abstenções, não dá posse a um executivo. Portanto, só dá posse quem vota a favor, só se viabiliza no caso de uma Assembleia de Freguesia. Votando a favor e, portanto, também deixar esse esclarecimento a bem da verdade e para quem nos ouve. Consultadoria legal administrativa. 1 minuto para cada um. Temos aí a tomada de posse dos autarcas municipais, eleitos a 12 de outubro na Câmara de Aveiro e Assembleia Municipal. 1 minuto para perspectivar o que dirá o Luís Souto. Bruno, qual será a mensagem que eventualmente venhamos a destacar da tomada de posse? Eu não sei o que é que dirá Luís Souto. Eu gostava que ele viesse com um discurso de prioridades para o município e prioridades efetivas para o município e que no final essas prioridades fossem corporizadas nos pelouros que ele próprio assume. Como a habitação, por exemplo, como os recursos humanos
porque eu acho que o Presidente deve assumir esse papel. Não vou dizer as finanças porque não é a área dele e aí posso ser condescendente nisso. Mas, nomeadamente, o Presidente deve gizar 4 ou 5 eixos estratégicos fundamentais para o mandato e depois corporizá-los nos pelouros que vai assumir. Acho que é a minha perspectiva. Haverá um agradecimento ao passado e aos 12 anos, com certeza, de passado, mas a perspectivar um Aveiro ligeiramente diferente nos próximos 4. Mas espero ambiente, habitação, que sejam efetivamente prioridades no próximo mandato. Rui, assumindo Luís Souto o pelouro da cultura, que foi a única coisa que adiantou para já, talvez isso queira dizer que vai ser difícil, por exemplo, a José Pina ter continuar no cargo que foi na prática o vereador da cultura nos últimos anos. Não diria isso. Se calhar até favorece. E não é informação que não tenho nenhuma informação privilegiada, mas não é informação que eu tenho que isso tenha sido colocado em causa, embora dependerá sempre da relação. O contrato dele do coordenador do Teatro Averense acabou a meio do mês. Sim, mas isso também não criticamos tanto Riba aos Tempos, o que fosse agora, se ele fosse prolongar esse contrato a meio do mês. Já não pode fazer muita coisa depois das eleições. Ora, voltando ao assunto. Teria feito antes, mas pronto, não é essa. Sem desviar, então, o que é que o Luís Souto deverá, na tua opinião, dizer? Dependerá de entendimento e de condições entre os dois. Eu acho que essencialmente versará sobre duas coisas, pelo menos eu versaria e como o Bruno referiu, encontrar 2, 3 pontos, temas. Preocupações para o município que também tenham estado bem evidentes nas propostas quer do PS, quer do Chega, para de alguma forma encontrar aqui pontos entre os partidos para que consiga viabilizar pelo menos o primeiro orçamento, embora eu acho que o primeiro será o mais fácil de todos. E uma segunda nota, na perspectiva até destas pontes, tentar aqui não ter um discurso demasiado extremado no sentido de incisivo para com os seus oponentes políticos e, pelo contrário, pois temos uma nova realidade, de facto, não é? Tentar apelar aqui a uma consciencialização de uma necessidade de um consenso entre todos e criar essa dinâmica dentro da própria Câmara, porque da Assembleia Municipal está garantido, que permita ganhar aqui também o ímpeto e ganhar aqui a dianteira naquilo que é o discurso para estes consensos e de uma necessidade de fazer aprovar orçamentos para perspectivam que esteja algo a ser cozinhado. Perspectivam que esteja a ser algo cozinhado já nesta altura ou não? Algo cozinhado em que sentido? Para garantir que haja entendimentos e que haja uma maioria que permita governar a Câmara sem grandes entraves. Os eleitos do Partido Socialista vão todos embora. É o meu prognóstico. Só Paulo Urbano, parece-me, é que poderá ficar mais tempo se for candidato ao partido. Se não, mais tarde... Mas estás a falar nesta fase? Do meio ano. Pronto, meio ano já estás a incluir... Do meio ano já estás para não dizer o fim do ano. Para não dizer embora o fim do ano. Eu não acho isso, sinceramente não acho isso. Acho que as eleições depois para a Conselhia, quem se apresentar, etc. Certo, tudo mas em relação à maioria, estas conversas agora não haverá conversas e Luís Souto parece-me que nesta fase governará em minoria. Sim, até porque Luís Souto precisa de se inteirar de muitos dossiês e de como construirá o orçamento para conseguir perceber e negociar, se caso alguma vez o fará, com quem quer que seja. Para terminar, notas finais, Rui, queres falar justamente da vida do autarca local, dos eleitos locais, é isso? Sim, no caso dar uma palavra aos que já tomaram posse e aos que ainda não tomaram, aos futuros, para que saibam, acima de tudo, honrar o compromisso que as diferentes populações lhes deram
e possam demonstrar trabalho, cada um na sua vertente, cada um com o seu público-alvo, cada um com as suas ideias, mas que façam da diversidade um polo de atração, de capacidade de diálogo e desenvolvimento em prol das suas freguesias e do nosso município, e que tenham, acima de tudo, uma coisa que isto não é, uma coisa com que as pessoas se reveram muito, isto não é falsa modéstia, dou o exemplo do meu trabalho neste último mandato, é de terem a capacidade de comunicar com as pessoas, de explicar o que se faz, de explicar as decisões que tomaram e porque é que as tomaram, porque o povo, quando sente que tem essa informação do seu lado, não só os atrai a nível de atenção para aquilo que são os problemas do seu município e das suas terras, mas como lhes dá também um nível de confiança aos seus políticos muito maior, e portanto é essa a recomendação e é essa a esperança que eu deixo, que todos os eleitos possam daqui a 4 anos ter orgulhado e ter dignificado aquilo que foi o voto que o povo lhes deu. O Bruno quer dar uma palavrinha sobre Javier Milei, presidente da Argentina, que teve uma vitória nas legislativas intercalares, a meio do mandato, reforça a sua base parlamentar, portanto vai continuar a reformar o homem o argentino, o presidente argentino da motosserra. Da motosserra, sim. Algo do género. Sim, era uma motosserra, sim. Basicamente, um comentador político sempre foi muito hostil àquilo que era a política na Argentina, e que de repente se imiscui nas eleições, que vence, e que produz reformas, concordemos com elas ou não, relativamente agressivas para aquele povo, que vivia com inflações galopantes, com taxas de desemprego relativamente altas, que protagonizou muitas reformas e que toda a gente antevia uma derrota nesta fase, e ele conseguiu sair com uma vitória. O povo deu-lhe o reforço que ele precisava para continuar as suas políticas, e é de louvar quando vem alguém disruptivo nesta matéria, que consegue corporizar e que, visto de fora, me parece que o país está mais estável em termos económicos e em termos sociais nesta fase do que estava quando ele chegou, e que as pessoas reconheceram o trabalho que está a ser feito. E mereceu também o elogio e os parabéns do Donald Trump. Sim, isso, Donald Trump neste momento está a fazer tudo para ser Nobel da Paz e continuar a dar parabéns a toda a gente. Eu não sei se a ele já deu, não reparei. Ponto final no episódio 31 do podcast Política no Giz. Agradeço ao painel de comentadores Bruno Costa e Rui Soares Carneiro por esta participação. Voltamos na próxima semana. Fiquem bem. Até à próxima. Política no Giz é um podcast Notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.